queria terminar a aula até lá. Então tem que começar logo. Já está gravando aqui. Vocês estão vendo aí já? Vocês estão vendo a apresentação? Beleza então, gente. Agora que finalizamos aquela parte inicial do primeiro relatório, que falou sobre seleção de processos e rigidez, esse nosso segundo relatório vai ser em relação a outros dois temas, que é a resistência mecânica e fratura, né? Começando hoje com resistência mecânica, né? Como a gente costuma fazer, vou falar mais ou menos metade da apresentação hoje e outra metade amanhã, na nossa aula de amanhã. Bom, os projetos são limitados pela deflexão, que são aqueles projetos que a gente viu quando a gente estudou rigidez, né? Eles têm, obviamente, a rigidez como parâmetro-chave, né? O valor da rigidez, do modo de elasticidade. Ele que vai limitar o projeto, né? É a propriedade aí mais relevante quando a gente pensa em limitar por deflexão. Quando a gente limita um projeto pela resistência mecânica, nós temos que usar a plasticidade como parâmetro-chave, né? Resistência mecânica é um termo que a gente usa muito aqui em materiais, só que a definição dela muitas vezes não é clara, né? Quando eu falo resistência mecânica, não tem uma propriedade chamada resistência mecânica, né? Não tem. Então, quando a gente fala de resistência mecânica, a gente se refere a parâmetros como tensão limite de escoamento, tensão de ruptura, tensão limite de resistência à tração, né? Até mesmo dureza, né? Pode vir como uma resistência mecânica, né? Então a gente tem que pensar, quando a gente fala de resistência mecânica, nesses parâmetros aí, né? Que eles vão ser o guia aí para que a gente consiga selecionar o material, né? Limitar um projeto pensando em resistência mecânica. A gente sabe que quando a gente fala de projetos no geral que exigem resistência mecânica, nós temos que sempre pensar na tensão limite de escoamento. A tensão de escoamento, como está colocado aqui, né? Porque é indesejado, né, que esse material vá se deformar permanentemente, né? E caso ele se deforme permanentemente, ele tem que ser bastante plástico, né, bastante dúctil, né, para que ele apresente muita deformação plástica antes de se romper. Então aqui pra gente, a deformação plástica ela pode ser vista como um sintoma de que o material está perto de uma ruptura, né? Como eu já falei aqui em outras aulas, a gente não quer nunca que o material ele falhe ou ele frature de maneira repentina. Então, a deformação plástica é um sintoma. Porque se já entrou no regime plástico, pode ser que comece a entrar chega na tensão de ruptura logo e começa o processo de ruptura, de fratura. Então, controlar essa entrada do material no regime plástico é algo interessante. E a gente faz isso através da tensão limite de escoamento. A tensão limite de escoamento é o parâmetro que serve de indicativo, né? É um patamar de tensão que, se ultrapassar esse patamar, a gente vai estar dando início à deformação plástica. A gente tem que associar também a resistência mecânica à diminuição de volume, né? Então, esse é outro ponto importante, né? Da mesma maneira que a gente fazia uma correlação de rigidez com densidade, muitas vezes é necessário fazer uma correlação de resistência mecânica com densidade. A gente sabe que redução de volume pode gerar redução de peso e, consequentemente, de custos diretos e indiretos, né? Antigamente, né, há, sei lá, 150 anos atrás, que a gente não tinha um conhecimento muito elaborado sobre os materiais, sobre os fenômenos microscópicos que acontecem dentro dos materiais, os projetos eram, em sua grande maioria muito superdimensionados,
né? Porque não se tinha uma noção do quanto que deveria ter de volume, por exemplo, para ter certa resistência mecânica, né? E aí resultava em projetos superdimensionados, né? Que, obviamente, é uma perda muito grande, né? Uma perda de investimento, né? Um custo alto. E agora que a gente tem muita informação sobre os materiais, a gente pode fazer uma otimização, né? Tanto de peso quanto de resistência mecânica. Tá bom? Aquele mesmo exemplo que eu comentei na aula sobre rigidez, né? De duas seções transversais. Uma que é cheia, né? Maciça, e outra que é vazada. Né? Muitas vezes a vazada pode ter a mesma resistência mecânica da maciça. Né? Ou mesmo, no caso da rigidez, né? Apresentar a mesma deflexão. Só que a vazada, obviamente, vai ter uma massa bem menor. Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Outro ponto importante é que, quando eu falo que a resistência mecânica ela pode ser descrita aí, de certa forma pela tensão limite de escoamento, pelo LRT, né, que é o limite de resistência à tração, e pela tensão de ruptura, eu falo muito de materiais metálicos. Né? Os materiais metálicos que têm esses parâmetros aí como bons indicativos. Para polímeros e cerâmicos, eu devo ter outros indicativos. Né? Os materiais cerâmicos, por exemplo, eles não costumam ter suas propriedades exploradas por ensaio de tração. Geralmente é feito outro ensaio. E aí são outros parâmetros para se avaliar a resistência mecânica de um cerâmico. O mesmo vale para o polímero, né? Onde a gente tem que levar em consideração a anelasticidade, né? A deformação dependente do tempo, a viscoelasticidade. Então, os parâmetros que indicam a resistência mecânica são outros. Para metais, a gente tem que o ensaio de tração e de torção são os mais apropriados para se ter resistência mecânica. Né? O de torção é mais voltado para componentes que trabalham em rotação. Né? O ensaio de dureza, pensando em resistência mecânica, ele não é muito usado. Né? Mas ele pode ser usado, por exemplo, ensaio Brinell, para associar valores de tensão de escoamento. Né? Muito embora isso aí seja uma estratégia que eu não acho muito interessante, porque é uma aproximação muito, muito grosseira, né? Pegar a dureza Brinell e tentar encontrar o limite de escoamento. É uma aproximação muito grosseira, não vale para todos os metais, só casos específicos, né? Então, se eu quero saber limite de escoamento, é mais indicado que eu faça um ensaio de tração. O ensaio de torção, né, ele não é tão utilizado assim, né, mas em algumas situações, como eu falei, de situações onde tem um movimento rotativo, o ensaio de torção pode ser usado, né, ele fornece valores importantes, né, porém ele é muito raro ele ser requerido assim, em especificações de materiais. Tá, o ensaio de torção. O de tração, né, fazendo uma revisão aqui, é o mais usual, o mais comum, né, para se determinar a resistência mecânica. Né, a gente falou bastante desse ensaio lá na disciplina de ensaio de materiais, né, no período passado. Mas é através desse ensaio que a gente vai ter 4 parâmetros aí que vão me dar uma noção geral de como esse material vai se comportar mecanicamente. Que é a tensão limite de escoamento, né, que é a transição do regime elástico para o regime plástico. A tensão de ruptura, que é onde de fato acontece a ruptura. E o alongamento e redução de área, né, que são dois parâmetros que servem para a gente ter uma noção da ductilidade do material. Quanto mais ele alonga, mais dúctil ele é. Né? Então vocês nunca vão ver em tabelas dutilidade vai ser igual a 40, 50. Isso não existe. Quando eu quero falar de dutilidade, eu coloco alongamento. Alongamento de 40%. É uma boa dutilidade. Redução de área sei lá, de 20%. Já é uma utilidade razoável. Então tanto o alongamento como a redução de área são parâmetros que indicam dutilidade. Esse resultado do ensaio de tração, né, apesar de ser muito útil, né, a curva, como vocês sabem, eu posso extrair
muitas informações sobre o material com essa curva, ele não fornece diretamente as características de deformação do material, que é um ensaio efetuado sob tensão crescente, né? A dimensão transversal da amostra variando de maneira contínua. Então esse é um ensaio de tração, né? A tensão vai aumentando, né? E as dimensões vão variando continuamente, né? Tanto que a gente faz até a distinção, né, entre o ensaio de tração, né, que tem a curva tensão-deformação de engenharia, que é convencional, considerando a área inicial e o comprimento inicial, e tem a curva tensão e deformação real, onde eu levo em consideração a área instantânea e o comprimento instantâneo. Aí tem as curvas, né? A 1 é a curva verdadeira, a 2 é a curva corrigida, né? Pensando aí na estricção, né? Que a estricção, aquele empescoçamento que ocorre no ensaio de tração, ele cria um estado de tensão muito complexo ali no pescoço, então tem que corrigir a curva. E em 3 é a de engenharia aí, todas elas aí pro níquel, né? A tensão por deformação. Aí tem os parâmetros de engenharia com os parâmetros verdadeiros, né? Lembrando que tensão é força sobre área. A deformação vai ser a variação do comprimento em relação ao comprimento inicial, né? Engenharia aqui, gente, na verdade que é a área inicial também, tá? Para tensão e deformação verdadeira, as fórmulas são as seguintes, né? A grande mudança aí é a área instantânea, né? Para a deformação tem que levar em conta até um logaritmo aqui. Né? Como na região de deformação plástica o volume é constante, a gente pode fazer até essas afirmações aqui, né? Pode obter essas fórmulas, né? Relacionando a tensão verdadeira com a tensão de engenharia e vice-versa, né? Opa. Deixa eu abrir aqui que alguém pediu para entrar. Então nós temos essas fórmulas aqui que podem ser usadas, tá? A base para calcular chegar nessas fórmulas aqui é pensar sempre no volume constante, né? Por mais que eu deforme a amostra, o volume dela permanece constante. Eu não estou retirando material. Inclusive, essa daí é até uma grande distinção. Quando a gente vai separar, por exemplo, um processo de conformação mecânica de um processo de usinagem. Na usinagem, eu tenho retirada de material. A massa antes e a massa depois da usinagem vai ser diferente. Tem retirada de material. Agora, nos processos de conformação mecânica, que é laminação, extrusão, trefilação, enfim, forjamento, eu não tenho retirada de material. Eu tenho apenas uma moldagem, podemos dizer assim, né? Eu vou estar dando forma a esse material. Então o volume vai ser constante. Eu também tenho um outro parâmetro, né, em relação à curva tensão-deformação, que é o expoente de encruamento. Esse parâmetro vai indicar a trabalhabilidade a frio do material, né? Esse expoente de encruamento ele é obtido da região de deformação plástica uniforme, onde eu vou ter essa expressão aí, né, onde tensão vai ser igual a um valor de K vezes a deformação elevado a N, né? Essa expressão aí ela vale para a área de encruamento já na região plástica, né, que é a área entre o limite de escoamento e o limite de resistência à tração. Tá bom? Essa aqui é a expressão. A gente pode dividir, na verdade, né, a região plástica do ensaio de tração entre duas partes, né? Uma parte de deformação plástica uniforme, que é a parte até o ponto máximo, e depois do ponto máximo, onde a deformação plástica não é mais uniforme, né? Que aí começa, de fato, o empescoçamento. Bom, assumindo essa expressão anterior correta, né, válida, a gente pode plotar a curva tensão-deformação em escala logarítmica, de maneira que a gente vai ter uma linha reta, né? E aí o expoente de encruamento assume um valor no intervalo de 0 a 1.
Tá bom? Que vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Tensão verdadeira para deformação verdadeira. Né? Essa inclinação aqui vai ser igual ao coeficiente de ancoramento. O expoente de ancoramento, né? Em relação ao valor de K, né, ele se refere à conformabilidade a frio. Né? Um alto valor de K vai indicar a necessidade de muito esforço para deformar. Né? Então, quanto maior esse K, maior vai ser a necessidade de aplicar carga para gerar deformação plástica. E valor de N próximo de zero vai mostrar que não vai ter endurecimento durante a deformação plástica. Por isso que a gente fala que é o expoente de ancoramento. Né? Quanto maior esse valor, quanto mais próximo de 1, maior vai ser o endurecimento à medida que acontece a deformação plástica, que é de fato o ancoramento. Né? Lembrando que o ancoramento nada mais é do que o material ficar mais resistente à medida que ele é deformado. A gente pode ver então que o expoente de ancoramento ele vai reduzir com o aumento da resistência. Quanto mais resistente, vai ter essa alteração, essa redução do expoente de ancoramento. Aí tem alguns valores de N e de K, né, para aços. Né? Você pode ver que até a temperatura de revenimento vai influenciar aí nesses coeficientes. Né, como vocês podem ver. E enfim, aí nós temos curvas típicas de ensaio de tração em B para um aço baixo carbono, né, que é bastante dúctil. Tem até o fenômeno do limite de escoamento aqui, onde ele vai no máximo, fica oscilando em torno de um valor, depois a curva se segue. Em C para o cobre puro. E em A para o ferro fundido, né, que obviamente é o mais frágil desses materiais, apesar de ter uma alta resistência mecânica. Né? Bom, quando a gente fala de materiais metálicos, a gente tem que falar também dos mecanismos de endurecimento. Né? Até porque projetos que são limitados pela resistência mecânica, eles têm que ser pensados, né, em termos de limite de escoamento. E limite de escoamento é um dos parâmetros que pode aumentar quando acontece o endurecimento. Né? Quando acontece esse aumento de resistência. Então a gente tem que aprofundar um pouco nesses mecanismos de endurecimento dos metais. Bom, a gente sabe que dentro da família dos materiais metálicos, a faixa de tensão, faixa de valores, ocupada pela tensão de escoamento é muito larga. Né? Posso ter metais com um limite de escoamento de 20 megapascal e metais com limite de escoamento de 20.000 megapascal. Então isso pode variar bastante. Mesmo em famílias específicas, a faixa de variação ainda é alta, né, como está mostrado aí. Ligas de alumínio pode variar de 40 a 650 megapascal, aços de 200 a 2000, ferro fundido de 60 a 250, enfim. Esses valores podem mudar muito. Aqui, para ter noção de valores, né, de resistência mecânica, de acordo com a família, né, os polímeros aí tendem a ter resistência mecânica um pouco mais baixa, né? Cerâmicos logo intermediários, metais ali no meio, os compostos um pouco maior, né? Mas tem a vantagem aí de ter o peso, apesar de ter resistência mecânica bem parecida com os metais. Os compostos têm a vantagem de serem mais leves. E as cerâmicas de engenharia lá em cima. Essa amplitude de valores, ela destaca a quantidade de ligas metálicas disponíveis, né? Na verdade, não só ligas metálicas, mas de cerâmicos, de compostos disponíveis, de polímeros. Para cada composição, a variação de tensão de escoamento também vai ser muito grande. Tá bom? A variação de tensão de escoamento vai variar bastante. E aí que é importante a gente saber o que faz essa variação acontecer, né? Qual é o efeito desses vários mecanismos de endurecimento.
Aqui nós temos dois gráficos, né? Primeiramente mostrando uma liga, várias ligas de alumínio e cobre lá em cima, a tensão de escoamento para essas várias ligas, para diferentes tratamentos térmicos. Tá? Vocês podem ver que o limite de escoamento ele varia bastante com a porcentagem em cobre e com o tratamento térmico. E aqui na imagem de baixo, a variação da resistência mecânica, né? Traduzida pelo limite de escoamento, em relação à ductilidade aí dessas várias ligas de alumínio, né? Tem alumínio, eu tenho alumínio com manganês, alumínio com magnésio, né? E, enfim, nós temos essas quatro curvas aí, né? Mostrando que a redução do limite de escoamento realmente ela vai se alterar com a deformação a frio, né? Nesse gráfico A aqui, a gente pode ver que o aumento de teor de cobre, no geral, para as quatro ligas que tem aí, acarreta um aumento da tensão de escoamento. E para cada composição, a variação da tensão é muito pronunciada, né? Vocês podem ver que em cada composição vou ter uma variação bem destacada aí da tensão limite de escoamento. A liga recosida, que é o SAO, né, mostrado por O, ela vai ter uma diferença de 440% na tensão de escoamento em relação à liga solubilizada e tratada termicamente, que é a T6. Né? T6 é um endurecimento de precipitação, e em O é um recozimento. A gente sabe que o recozimento ele deixa mesmo a tensão de escoamento mais baixa. Né? A ideia da tensão de escoamento é melhorar a utilidade. Perdão, a ideia do recozimento é melhorar a utilidade. Né? Ele, na verdade, tem até um efeito ruim quando a gente fala da resistência mecânica. Por outro lado, o endurecimento de precipitação gera uma melhora bem grande aí na tensão limite de escoamento. Ainda mais quando se aumenta aí a porcentagem de cobre. Esse segundo gráfico para ligas de alumínio e alumínio puro são representativos, né? Porque mostra 2 dos 4 mecanismos de endurecimento dos metais: a deformação a frio e a precipitação, né? Endurecimento e precipitação. A gente pode ver aí que a liga de alumínio puro aí é a que tem uma tensão limite de escoamento mais baixa em relação às outras ligas aí, né? Isso acontece devido a alguns mecanismos de endurecimento, né? E enfim, nós temos aí 4 principais mecanismos de endurecimento de ligas metálicas. Primeiramente, todos esses mecanismos funcionam através do mesmo princípio, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Que princípio é esse? Restrição do movimento das discordâncias. Né? Se eu quero deixar o material mais resistente ou mais duro, eu tenho que restringir a movimentação das discordâncias. As discordâncias não vão poder se movimentar livremente. Né? Até porque a deformação no material metálico acontece devido às discordâncias. Né? Então a gente não pode aí, deixar as discordâncias se mexerem. Né? Então tem algumas maneiras de atrapalhar essa movimentação da discordância. Essas 4 são as principais. Primeiramente, endurecimento por deformação a frio. É o encurramento. Né? O que é o encurramento? É eu deformar o material e ele ficar mais resistente à medida que eu deformo. Né? Agora, do ponto de vista microscópico, o que acontece? Né? Quando eu deformo o material, eu aumento o número de discordâncias no seu interior. Então, à medida que eu vou deformando, eu vou inserindo mais discordâncias. Eu vou aumentando essa densidade de discordâncias. Até um ponto que uma discordância vai atrapalhar o movimento da outra. Né? Elas vão ficar menos móveis. Vou ter esse movimento mais restrito. Se eu restringir o movimento, obviamente, vai aumentar a resistência mecânica.
Então o encruamento ele nada mais é que um aumento da resistência mecânica quando o material é deformado. Porque quando eu deformo, eu acrescento mais discordâncias e uma discordância atrapalha o movimento da outra. Né? Então o encruamento também é chamado de deformação a frio. Né? É exatamente isso. Né? O material ficar mais resistente à medida que ele é deformado. Tá bom? O efeito do encruamento ele é muito pronunciado em aços baixo carbono, que a tensão do escoamento vai aumentar mais de 6 vezes. É importante lembrar que o efeito da deformação a frio pode ou não ser vantajoso, né? Porque o encruamento ele vai melhorar a resistência mecânica. O limite de escoamento sobe, o LRT sobe, o material fica mais duro. Porém, a dutilidade cai. Então, se eu preciso de um material dúctil, talvez não seja tão interessante eu fazer esse procedimento. Inclusive, a gente até fala que o recozimento, né, ele funciona para anular o encruamento, como se fossem duas coisas contrárias, né? Porque o encruamento ele melhora a resistência mecânica, mas que cai a dutilidade. O recozimento ele recupera a dutilidade, mas cai a resistência mecânica. Né? Então em algumas situações onde eu preciso fazer onde eu preciso de uma dutilidade alta, como nos processos de conformação mecânica, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado de o material ele ter certa utilidade. Tá bom? Aqui tem uma liga de tântalo com tungstênio, né? Talvez aqui não seja tão claro, né? Até porque tirar essas imagens do livro não tá tão boa assim. Mas a ideia é que da figura A para a figura F, eu tenho um aumento da densidade de discordância com a porcentagem de trabalho a frio. Né? Então a densidade de discordância ela vai crescendo. Né? Eu estou deformando, estou inserindo novas discordâncias. Aqui eu tenho a superioridade de algumas ligas, né, recosidas, que estão indicadas por O, e ligas deformadas a frio, indicadas por H. Né? Você pode observar que a mesma liga deformada a frio tem um limite de escoamento muito maior e uma ductilidade, que é esse alongamento percentual aqui, muito menor. Né? A rigidez, a dureza também aumenta bastante. A dureza Brinell aqui no caso. Né? Então, as ligas recosidas, vocês vão ver que são as ligas que têm maior dutilidade, maior alongamento percentual. Porém, são aquelas que têm uma resistência mecânica pior. Nesse caso aqui, eu estou indicando a resistência mecânica como tensão limite de escoamento e dureza. Beleza? Até aqui, gente, alguma dúvida? Esqueci de perguntar antes. Beleza. Até porque aqui é mais uma revisão, né, até agora, né? Acho que essas coisas que eu estou falando aqui vocês já viram em algumas disciplinas anteriores aí. Mas vamos chegar no final daqui a pouco. Vamos lá. Outra maneira de se aumentar a resistência mecânica de um metal é fazendo solução sólida. Né? Elementos de liga em solução vão provocar aumento na tensão de escoamento. Né? Ou seja, os próprios elementos de liga vão ser obstáculos para a movimentação de discordância. Então esse aqui é outro método de se aumentar a resistência mecânica, porém fazendo simplesmente o acréscimo de elementos de liga. Né? Então o elemento de liga ele vai funcionar como um obstáculo à movimentação de discordância. Né? De maneira bem simples. O obstáculo aqui é diferente. Seja a solução sólida intersticial ou
substitucional. Né? Lembrando que a solução sólida substitucional é aquela onde o átomo do soluto ele ocupa a posição atômica na estrutura do hospedeiro, né? Do solvente no caso. A intersticial não, a intersticial vai ocupar posições intersticiais, né? Que são posições ali, pequenos espaços vazios entre os átomos, né? Que não deveriam estar ocupados, mas vão estar ocupados. Né? Então a solução sólida ela vai agir no sentido de aumentar a tensão de escoamento, seja solução sólida substitucional ou seja intersticial. Né? Na intersticial, o obstáculo ele é mais eficiente, né, para restringir a discordância. Porque a solução sólida intersticial, o átomo vai estar ocupando um lugar que era para estar vazio. Então a deformação na rede cristalina é mais acentuada. Né? Vai deformar bastante a rede cristalina. Bom, o mecanismo de endurecimento por solução sólida se baseia na interação entre os obstáculos, que são os átomos de soluto, e as discordâncias. Né? Então, eu vou gerar um endurecimento só de gerar essa solução sólida, né? Só de produzir essa liga. Né? Os parâmetros a serem controlados na solução sólida é a densidade de átomos de soluto e a energia de interação obstáculo-defeito. Né? Tem que controlar a densidade de átomos de soluto e a energia de interação entre o obstáculo e o defeito. Esse é o segundo método aí para se endurecer o material. O terceiro método, ele é um pouco mais complicado, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, que é o endurecimento por precipitação de uma segunda fase. Né? Ele é um pouquinho diferente da solução sólida. Eu vou explicar as nuances aí para vocês. Né? Esse método aqui ele é muito usado para ligas de alumínio e ligas de cobre. Ele não pode ser usado em qualquer liga. Tá? Tem que ser usado... as ligas têm que ter algumas características especiais no diagrama de fase que vão permitir que esse método seja utilizado. Né? Enfim, a gente pode tratar a precipitação como fenômeno e o tratamento térmico como o recurso físico para a realização desse fenômeno. Bom, esquematizando a sequência, temos aí, primeiramente, a escolha da liga. A gente pode prever o que acontece, né, quando vai se acrescentar um soluto B no solvente A, originando uma liga metálica. Eu tenho essas regras de Helmholtz, né, que vão ajudar a prever o comportamento das ligas, determinando a extensão das soluções sólidas primárias e a forma das curvas sólidos e líquidos. Né, é algo que dá para fazer. Né? Como eu falei, o formato do diagrama de fase vai me dizer se vai ser possível ou não fazer esse método de endurecimento. Né? A gente vai ter esse diagrama de fase aí e eu vou conseguir saber, eu consegui dizer se vai ser possível ou não fazer o endurecimento por precipitação. Né? Então, um exemplo aí de um diagrama qualquer, um elemento A e elemento B, com as fases alfa e beta. Né? Isso é um diagrama qualquer. Né? Vamos lá. Escolher a liga, como eu falei, isso é muito comum em ligas de alumínio. Alumínio e cobre, por exemplo. Né? Escolher a liga é o primeiro passo. É verificar se essa liga ela pode ser endurecida por precipitação. A segunda etapa é a precipitação. Né? A solubilização e precipitação. O que acontece? A gente vai ver nesse diagrama de fase anterior que eu tenho a composição C1 e a composição C2. Né? A composição C2, C1 na verdade, ela só passa por alfa e alfa mais líquido ali. E o líquido, né? A C2 já tem um campo, já passa pelo campo alfa mais beta. Né?
Dessa maneira, C1 é uma liga que não endureceu precipitação, e C2 é uma liga que endureceu precipitação. Né? Por quê? Porque C2 passa por um campo de alfa sozinho e também passa por um campo de alfa mais beta. Né? Esse é o requisito. Vou explicar por que esse requisito daqui a pouco. O que acontece? Né? Eu vou levar esse material que está nessa composição C2 até a temperatura onde está no campo alfa. E depois disso eu vou fazer um resfriamento muito rápido. Né? Resfriamento muito rápido, quase como uma têmpera mesmo. De maneira que essa fase beta aqui, no final de contas, ela não tenha tempo de nuclear totalmente. Então eu vou gerar uma solução supersaturada. Né? Eu vou gerar, na verdade, na estrutura, um composto intermetálico. Eu vou gerar um composto intermetálico. Né? Para o C1, então, o resultado seria nulo. E não vai ter precipitado nenhum. E para C2, eu vou ter nucleação e crescimento de beta. Vai estar disperso em alfa, né? Como está previsto aqui no diagrama. Essa fase precipitada, que é esse beta supersaturado em alfa, né? Novamente, eu faço um resfriamento muito rápido. É o que eu vou precipitar. Então, a gente pode dizer que esse mecanismo aí consiste de 2 tratamentos térmicos. Primeiramente, eu criar essa solução sólida supersaturada em beta, que é fazer esse resfriamento rápido. E o segundo, que é eu fazer essa solução sólida supersaturada precipitar. Né? Esse tratamento de fazer precipitar é o que a gente chama de envelhecimento. Né? Com o tempo, naturalmente, até mesmo a temperatura ambiente já iria precipitar. Só que a gente costuma subir a temperatura um pouquinho para acelerar esse processo de precipitação. Né? É o que a gente chama de envelhecimento artificial, né? Porque eu subi a temperatura. Se eu deixasse a temperatura ambiente, seria um envelhecimento natural. Mas poderia demorar muito mais tempo. Bom, então eu vou ter a fase precipitada, que é geralmente algum composto intermetálico, que vai ser distribuído uniformemente em toda a estrutura do material. De maneira que essa fase precipitada vai ser o meu obstáculo à movimentação de discordâncias. Né? O que vai aumentar a resistência mecânica, aumentar o limite de escoamento, aumentar o LRT, aumentar a dureza, porém vai reduzir a dutilidade do material. É importante se controlar aí o grau de dispersão desse precipitado na estrutura. Ele deve ser fino o suficiente para aumentar a resistência, mas não acarretar queda excessiva na dutilidade. Né? A dutilidade ela não vai cair tanto. Né? Aqui tem uma esquematização do mecanismo de endurecimento, precipitação. Está um pouco difícil de enxergar aqui, né? Essas imagens estão meio ruins. Né? E aqui em B tem uma... tá. Aqui em A, gente, é só os precipitados ultrapassando a linha da discordância, né? Realmente quebrando a discordância ali como se fossem de fato obstáculos. E em B aqui é o defeito ultrapassando as partículas, né? A discordância ultrapassando partículas. Mas também está muito ruim de ver. Né? Aqui, né? E em C tem a micrografia eletrônica de transmissão mostrando precipitados de carbeto de nióbio em um ácido oxidável. Né? Os precipitados aqui mais escuros. Né? Aqui em A, então, é a movimentação da discordância. E em B é o defeito ultrapassando as partículas. Aqui eu tenho micrografia de microscópio eletrônico de transmissão, né, mostrando esses precipitados, né, numa liga de alumínio com escândio, se eu não me engano, que é esse SC aqui. Mostrando como é que fica mesmo a estrutura. Né? A ideia mesmo desse método, gente, é precipitar essa segunda fase de maneira que ela seja obstáculo. Né?
Então é algo muito usado, tá? Endurecimento e precipitação. Pode vir também como solubilização e precipitação. A solubilização seria aquele primeiro tratamento de resfriamento brusco, rápido, para gerar essa segunda fase. E a precipitação seria essa fase, segunda fase, ela ser dispersa em toda a estrutura, em partículas finas, que seria o segundo tratamento térmico aí de envelhecimento. A magnitude do efeito de endurecimento e precipitação vai depender do quão dispersas estão as partículas, né? Desse grau de dispersão das partículas, que a gente pode chamar de lambda. Quanto menor for a temperatura de precipitação, maior vai ser a taxa de nucleação de partículas. Então, menor vai ser esse grau de dispersão, né? Mas, por outro lado, a mobilidade é muito lenta em baixas temperaturas, então o processo ficaria muito lento, né? O processo de precipitação seria muito lento. Então, a gente tem que otimizar isso. Eu posso mostrar esse comportamento através de um gráfico, correlação de temperatura com taxa de nucleação, né? Através dessa ideia de se mostrar esse comportamento através desse gráfico de temperatura por taxa de nucleação, que a gente começou a dar origem às curvas TTT, que vocês viram lá, né, lá no Callister, né, já viram essas curvas TTT, né? Aí que tem aqui essa parte que dá origem de fato, né? Posso ver aqui em a dependência da taxa de nucleação de precipitados com a temperatura, né? Se tivesse apenas fatores termodinâmicos, né, essa curva deveria estar de acordo com essa curva ET, da energia termodinâmica, aí podemos falar. Mas como também tem fatores cinéticos envolvidos, eu tenho essa curva EC, né? Como a composição das duas, eu posso traçar essa curva aqui em formato de uma parábola aqui no meio, né? Similar a uma parábola, né? A curva produto aí. Aí em B, a gente faz a rotação das coordenadas, né, gerando o tempo aqui, né, no eixo X, né? Então já começa a ter esse formato aqui meio de nariz aí, né? Similar à curva TTT. E aí aqui em C, né, eu faço essa rotação em inversão de sinal, eu só inverto aqui agora, né? E tem uma curva similar que seria a curva TTT, tá bom? Isso aqui, gente, eu botei mais por curiosidade, tá? Vocês não precisam decorar isso não. Só queria destacar que a curva TTT, ela surgiu dessa necessidade de a gente entender e otimizar a taxa de nucleação com a temperatura, né? Porque a taxa de nucleação, ela que vai me dizer o quão dispersa vai ser a segunda fase aí na estrutura. Bom, para altas temperaturas, eu vou ter um fator cinético alto e um fator termodinâmico baixo, né? Vai ser necessários longos tempos para precipitação para transformar fases. Em baixa temperatura, eu vou ter um fator cinético baixo e um fator termodinâmico alto, né? Também serão necessários longos tempos para que esses fenômenos mencionados ocorram. Então, o ideal é que tenha uma otimização, né? Essa velocidade mais alta vai corresponder a uma faixa intermediária de temperaturas. A gente pode até ver isso nesse gráfico aqui, mais à esquerda, né? O gráfico A, onde em temperatura mais baixa não vou ter sucesso, né? Nem temperatura mais alta, né? O ideal seria temperaturas intermediárias, né? Onde o fator cinético e o fator termodinâmico é otimizado. Beleza? Mas enfim, em relação ao método de endurecimento, esse precipitado, ele de fato ele vai ser um obstáculo para discordâncias e vai aumentar a resistência mecânica do material. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar por aqui hoje, né? Chegamos aqui mais ou menos na metade, né? Eu posso terminar amanhã sem problemas. Alguém aí quer perguntar alguma coisa?
Não? Deixa eu encerrar aqui a gravação.